Bora te atualizar também sobre uma reviravolta envolvendo Everton Cebolinha, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Reviravolta na saída de Everton Cebolinha do Flamengo. Fui o primeiro a contar na semana passada que as tratativas entre Cebolinha e Krasnodar estavam avançadas. O time russo queria muito a contratação do atacante. Dá para dizer, inclusive, que Cebolinha e Krasnodar tinham tudo acertado. Até José Boto, executivo de futebol do Flamengo, já sabia sobre o avanço nas negociações. Mas tudo que foi combinado entre Cebolinha e diretor do Krasnodar acabou caindo, porque o presidente do clube russo desistiu do acordo na última hora. Ele entendia que as cifras negociadas por seu diretor estavam acima daquilo que o Krasnodar quer pagar. Por que o Cebolinha havia escolhido o Krasnodar? Contrato de 3 anos, bancando absolutamente a cifra pedida pelo atacante, que ganha R$1,5 milhão por mês no Flamengo e teria direito a R$2,5 milhões mensais em sua passagem pelo futebol russo. Diante da desistência, Cebolinha tem outras alternativas, mas a verdade é que nada muito firme ou próximo de um acordo. Ele vai precisar voltar a estaca zero para negociar seu futuro. Qual que é a estratégia do Cebolinha e de seus representantes que trabalham para o escritório de Juliano Bertolucci? A ideia é que o Cebolinha se acerte com um clube do Brasil ou do exterior e tente, a partir desse acerto, a liberação de forma imediata do Flamengo, ainda que com uma pequena compensação financeira. Só para completar o noticiário rubro-negro, contar que o Flamengo oficializou a saída de Alan Santos, atacante de 19 anos de idade que vai jogar no Benfica B. Ele sai sem custos, com o Flamengo ficando com 50% do valor de uma venda futura. A avaliação dentro do Fla é de que o Alan Santos não teria muito destaque no time principal. Luiz Henrique pode ser um substituto pro Palmeiras, no Palmeiras. Hoje, deixa eu começar com essa aqui, essa é curiosa. Vou até dar os créditos, vamos dar nomes aos bois, né? Na semana passada eu contei para vocês que o Pedro havia sido procurado pelo Trabzonspor e que o time turco estava disposto a pagar 4 vezes mais ao Pedro caso ele se mudasse para a Turquia. Tá? Informação que me foi passada por uma pessoa muito próxima ao Pedro, com relação ao. E que tem relação com o Flamengo. Inclusive, deve haver uma reunião na quinta-feira entre o José Boto e os representantes do Pedro na tentativa de avançar nessa negociação, tá? E aí, sobre o mercado de transferências, chegou a publicar, mas que história maluca é essa? O Trabzonspor não tem dinheiro para pagar o Pedro. Eu nem respondi, mas só para lembrar que o Trabzonspor foi responsável vai ser responsável pelo maior salário da história do futebol turco. O Salah vai ganhar R$8,5 milhões por mês, e no final de semana o Trabzonspor contratou o Fabinho, ex-Al Ittihad, com R$3,5 milhões de salário fixo por mês, livres de impostos, tá? Esse é o Trabzonspor. A pessoa que garantiu que não tinha nada entre Pedro e Trabzonspor se chama Pablo Oliveira. Nessa segunda-feira, o mesmo Pablo afirmou que havia uma reunião para ao longo do dia entre representantes do Palmeiras e o pessoal do Luiz Henrique, o escritório do Luiz Henrique. É bom quando essas notícias surgem, porque a gente tem sempre a oportunidade de tentar esclarecer, né? Mandei mensagem para uma fonte do Palmeiras e a pessoa afirmou: Nicola, não há nenhuma possibilidade de o Luiz Henrique ser contratado pelo Palmeiras. Falei, mas por quê? Aí a pessoa falou: você acha que o Palmeiras vai pegar 40 milhões de euros do City e depois vai vender, vai pegar esse dinheiro e vai usar toda a grana num outro reforço? O Palmeiras precisa desse dinheiro por uma série de pagamentos, para o fluxo de caixa, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Falei, então não tem reunião e o Luiz Henrique está descartado. Não tem reunião e o Luiz Henrique está descartado, tá? O Palmeiras não descarta que até 11 de setembro, quando a janela de transferências se encerra, possa pintar um reforço para o lugar do Alan. Até porque a Leila Pereira havia prometido que não venderia titulares. Ela só desfez essa promessa porque avaliou a proposta do Manchester City como muito boa, e eu também concordo. Eu acho que por 40, foram 37 milhões de euros fixos, mais 2,5 milhões de euros em bônus. Por esse valor tinha que vender realmente, né? Mas enfim, ao longo do programa eu vou ajudar vocês a entenderem quem que pode ser esse substituto que o Palmeiras busca pro lugar de Alan vendido para o Manchester City. Beleza?
Bora começar a responder as perguntas, as dúvidas, as sugestões. Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou divulgando as coisas por aqui. A maioria dos clubes brasileiros, exceção ao Flamengo, hoje o Palmeiras também precisa de dinheiro, tá bom? Léo Simões, boa noite, Nicola. Alguma novidade no Mengão? Ô, Léo, o Flamengo admite estar de novo no mercado de transferências. Com a classificação do time para as quartas de final da Libertadores, abre-se a perspectiva de contratações no plural. Embora exista uma pressa, né? A janela fecha no dia 11 de setembro, mas o registro dos atletas que vão disputar a fase de quartas provavelmente vai fechar no dia 7, no dia 7 de setembro. Então, a verdade é que o Flamengo teria mais ou menos, talvez 7 nem dê, né? Porque a semifinal as quartas de final já começam no dia 9. E entre os dias 4 e dia 7, 4 é sexta-feira, 7 é segunda-feira. Esses seriam os deadlines para que o Flamengo avançasse em contratações. O Luiz Henrique é a bola da vez, mas hoje a prioridade é encontrar talvez jogadores de enorme potencial futuro que não custem tanto dinheiro agora. Atacante e ponta são hoje as principais pretensões. Luiz Henrique no Flamengo ainda tem chances? O Ricardo, na semana passada, sem que o Flamengo nem cogitasse contratação, até porque precisava primeiro a confirmação da passagem para as quartas de final da Libertadores, um diretor do Zenit veio a público para responder, olha, o Flamengo demonstrou interesse, se eles fizerem uma proposta ok, a gente pode pensar nessa negociação. A verdade é que o Luiz Henrique não quer continuar no Zenit, e dá a impressão de que o Zenit também não está morrendo de amores pelo Luiz Henrique. Nos últimos 3 jogos do Campeonato Russo, que é o principal torneio da temporada, o Luiz Henrique saiu do banco de reservas em 2 e em outro ele nem sequer foi utilizado. O Luiz Henrique só tem sido titular nos jogos da Copa da Rússia, que é um torneio menos importante para os times de lá. Por que esse cara do Zenit fez essa menção ao Flamengo? Para tentar ver se consegue reabrir conversas, tá? Acontece que o Flamengo e o Luiz Henrique tinham um acerto financeiro, faltou sim do Zenit. Em algum momento, o Boto sugeriu 35 milhões de euros ao Zenit, mas a pedida do Zenit, ou melhor, surgiu a informação de que a proposta do Boto foi rejeitada pelo próprio presidente do Flamengo, e aí o Flamengo tentou estabelecer outros valores e não houve acordo. O Insano BR, Nicola, Luiz Henrique no Palmeiras? Minha fonte do Palmeiras assegura que não há a mínima chance desse negócio acontecer. Formação importante para torcedores de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro ou quaisquer times que busquem atacante bom de bola. Luiz Henrique ficou bastante decepcionado com sua permanência no Zenit. Ele fez força para se mudar para o Flamengo na negociação frustrada de 15 dias atrás. Cheguei a contar para vocês que o LH havia aceitado a proposta do Fla e fez força nos bastidores para que o negócio acontecesse. Só que o Zenit e o Flamengo não se entenderam a tempo da inscrição do atleta nas oitavas de final da Libertadores da América e ele acabou permanecendo contra sua vontade e até com pouca intenção de seguir por lá. Temporada para o Luiz Henrique na Rússia é ruim. Até aqui só 4 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. No Campeonato Nacional ele tem sido reserva. Nos 3 jogos em que foi relacionado, os 3 ele começa no banco, em 2 deles ele é utilizado nos minutos finais e num terceiro ele nem sequer sai do banco. Luiz Henrique só tem sido titular nas partidas da Copa da Rússia, torneio menos importante, onde também não tem conseguido destaque. Jogador comprado por 33 milhões de euros. A pedida do Zenit para negociá-lo é de 35 milhões de euros. E hoje, ao que parece, o Flamengo pode ser o principal candidato a contratá-lo. Embora, com a iminente negociação do Alan do Palmeiras para o Manchester City, surja aí mais uma brecha para o Luiz Henrique no futebol nacional. Pergunta, ou as perguntas que eu deixo para você: onde o Luiz Henrique cairia melhor no futebol brasileiro? E você acha que o preço de 35 milhões de euros é justo pelo jogador? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like. Hora de falar sobre o Flamengo, que avançou na renovação do contrato do volante Eric Pulgar. Pulgar está fazendo toda a força do mundo para ficar no Fla, embora exija um reajuste salarial com os seus termos, sob o risco de ir embora. O Neon, da Arábia Saudita, e o Al Jazeera, dos Emirados Árabes, já se disponibilizaram a pagar a multa de 4 milhões de dólares. Multa que foi criada pelo executivo de futebol do Flamengo, o José Boto, na temporada passada. O Flamengo não quer perder o Pulgar por 4 milhões de dólares.
e acenou com um aumento salarial, que no primeiro momento foi distante daquilo que o Pulgar pedia. O Pulgar baixou um pouco sua pedida, o Flamengo melhorou a sua oferta e a tendência é que um novo acordo seja sacramentado nos próximos dias, o que vai fazer com que o Pulgar fique não só até dezembro de 2027, mas sim até dezembro de 2028, com o fim dessa multa rescisória de 4 milhões de dólares e um belo reajuste salarial. Hoje o Pulgar ganha na casa de R$1 milhão por mês, ele havia pedido 1.800.000. A tendência é que esse acordo seja firmado em algo na casa de R$1,5 milhão. Pulgar que soma 171 partidas pelo Fla, com 6 gols e 9 assistências, são 9 títulos conquistados, sendo 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil e um Campeonato Brasileiro. A pergunta para você, torcedor do Flamengo: qual a importância do Fla nesse atual time? Você o manteria pagando R$1,5 milhão por mês ou toparia perdê-lo por 4 milhões de dólares? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?